Sim, depois de um longo tempo, temos Arthurzinho na área novamente. E para lembrar a todos vocês, a obra sofreu dois hiatos em sequência, com troca de estúdios de animação, diretores, e por isso que eu digo que essa parte aqui que vai vir tá um pouco, né, feia bragarai. Sem nenhum tipo de rodeio, eu sou apaixonado em debate e acompanho há muitos anos, e digo com todo o meu coração, essa arte dos próximos capítulos é tão desleixada que deixou uma legião de fãs, incluindo eu, muito puto. Mas, como precisamos entregar conteúdo, lá vamos nós. Prepara aquela velha pipoquinha de sempre, aquela Coca Diet e partiu! Mas antes disso, vamos recapitular caso você não lembre de nada. Já que o último capítulo terminou com a apresentação de Virion, da Retentora que estava morta no cristal de gelo, e todos os nobres ficaram chocados. Tessia estava ainda mais pasma em receber essa informação. E no palco, Arthur mencionou que normalmente iria reprovar a ideia de mostrar um cadáver como troféu, mas todas as pessoas presentes hoje eram exceção. Todos ali neste salão eram nobres de alto nível, e sabiam que os seus civis dentro de todos os territórios estavam esperando por uma notícia boa da guerra. Ainda afirmou que lá fora, diversas outras lanças estavam lutando enquanto estavam conversando, e todas elas têm um nível de poder acima do seu. E mesmo assim, ele, sendo a mais nova lança e também a mais fraca, conseguiu derrotar uma retentora, que é um dos altos poderes do exército alacriano. E também retornou sem nenhum ferimento fatal desta batalha. O que quer dizer é que tudo isso era um presente para poderem compartilhar com o povo. Tessia ainda se perguntava como que Arthur estava conseguindo se mexer tão bem agora, sendo que até mesmo ontem ele estava todo zoado e maltrapilho. Após isso, os nobres podiam se aproximar do cristal, e todos estavam boquiabertos em ver a Retentora. Por máximo que ela seja uma inimiga, ainda assim se parecia muito como uma humana. Claro que uma humana bem feinha, e que atirava veneno da boca. Tessia apenas observou a figura de seu amado indo embora atrás das cortinas junto de seu avô. Lá, Arthur foi para uma sala, e logo se sentou. O seu corpo todo estava doendo. Pediu para o velho parar de colocar estes planos maquiavélicos. Ainda perguntaram para Gideon em como foi a gravação do discurso. E lá ele mostrou as imagens que conseguiu capturar do representante dos anões. Enquanto observavam nas gravações do discurso, Virion apontou para uma das imagens e questionou o que Radias estava observando. E ao trocar de imagem, viram que ele estava encarando a General Varai. E tudo estava indo conforme o plano. Foi por isso que Arthur deixou a Retentora congelada, para que Radias imaginasse que foi a lança mais poderosa quem matou uma potência do inimigo. E com certeza a cara do anão não era nem um pouco de felicidade, o que era bem estranho, porque a maioria ali ficaria bem empolgada em saber que a lança mais fraca seria mais forte do que uma Retentora alacriana. Mas isso ainda não era prova de que Radias estava apoiando o exército de Alacria. Mas com certeza dava um bom norte para o investigarem. Com isso, Arthur foi até a porta e abriu, perguntando o que ela achava sobre isso. E quem estava ouvindo detrás da porta era Tessia. Então vamos até o bailão, onde Sylvie estava se jogando no meio do bolo e devorando tudo o que via pela frente. Art até comentou que o clima de agora realmente parecia ser mais de uma festa após o anúncio que fez. O nobre bêbado acabou tropeçando e esbarrando no prota, que fez ele sentir bastante dor, afinal de contas ainda estava bem machucado das últimas lutas. Tessia se juntou com o Arthur, o envolvendo em um abraço, dizendo que isso era para o ajudar, afinal de contas não queria dançar com aqueles nobres bêbados também. E assim, as mulheres nobres também não o encheriam tanto o saco com conversas fiadas. E enquanto caminhava pelo salão, ela ia explicando sobre os nobres que estavam lá. Dado os status dos dois, era inevitável não ser cumprimentado por praticamente todo mundo naquele salão. Tessia tinha mais experiência com as políticas desse mundo, então ela sabia quem era importante e quem não era. Também sabia lidar com a personalidade de cada um destes nobres excêntricos. Arthur também aguentou muitas festas políticas em sua vida passada, mas só precisava aparecer como uma figura séria e forte para todo mundo. Então ofender alguém não era um problema. Afinal de contas, era o rei mais poderoso. Mas nessa vida é apenas um general, ainda tinha que tomar cuidado por onde tropeçava. E ter a Tessia ao seu lado aliviava este fardo. Menos quando algumas garotas o encaravam, porque ela ficava emburrada e até dava uns beliscões para ele prestar atenção.
De longe, ele já cumprimentava junto de Bu, e o Prato observou alguns jovens nobres se aproximando de sua irmã. Tanto ele quanto Bu se encararam neste momento, e Tess até perguntou o que estavam fazendo. E Art respondeu que mandou uma mensagem através dos olhos para Bu, e ele recebeu perfeitamente, enquanto fazia uma cara feia para os jovens nobres à sua volta, os espantando. Depois dessas leves brincadeiras, os dois foram para fora. Estava sufocante ficar entre meio todos aqueles nobres. Tess brincou que, em noites silenciosas como essa, se perguntava se realmente existia uma guerra rolando lá fora. Sempre que subia no castelo, observava as nuvens ao redor e imaginava que lá embaixo havia um grande oceano. Então estavam flutuando em um grande navio. Claro que era apenas um pensamento infantil, e Arthur avisou que ela deveria ter estes momentos de infantilidade. Afinal de contas, agora era líder de uma unidade inteira e responsável pela vida de diversas pessoas. Isso nunca vai ser um fardo fácil de carregar, não importa quanta experiência tenha. E Tess perguntou de onde veio toda essa experiência de Arthur. Afinal de contas, é uma lança general, e lanças operam sozinhas e não lideram ninguém. Arit apenas abaixou sua cabeça, dizendo que ela realmente tem razão. O dever de uma lança é superar sozinho o poder do inimigo, e ainda tem algo importante para contar. Mas Tessia já desconfiava do que era. Afinal de contas, ele não ficava sentimental sem nenhum motivo. Ou iria embora por muito tempo, ou iria fazer algo muito perigoso de novo, ou até mesmo os dois juntos. Art brincou que deveria ser um livro aberto para ela, e Tess respondeu que na verdade são capítulos abertos, porque tinham diversas partes que eram bem óbvias, mas em várias outras sentia como se não soubesse nada sobre Arthur. Então, ela se aproximou perguntando qual seria o segredo desta vez. Afinal de contas, era um especialista em tudo o que fazia, desde magia, lutas, artesanato, discursos, liderança, espionagem, estratégia militar e o que mais viria agora. E o Prata apenas disse que aprendeu tudo isso em livros, e não é como se essa desculpa colasse, mas é a única que conseguia inventar agora. Tessie apenas respondeu que era bem frustrante isso. Afinal de contas, o seu núcleo de mana estava apenas a meio nível atrás do de Arthur, e também era uma domadora de bestas. Estudou com os melhores professores do continente, treinou com uma Azura também, assim como Arthur, e sentia que quanto mais próxima se aproximava de Art, mais longe ele se afastava. Então, só pediu que prometesse uma única coisa, que iria retornar em segurança. Não importava quantas cicatrizes teria, contanto que esteja respirando e vivo, era só isso que precisava. Arthur perguntou do porquê para ela seria tão importante o alcançar, e ela respondeu que só assim vai ter novamente a confiança de dizer que o ama. E como aqui nós não temos nada romântico, vamos direto para os dias seguintes, lá na sala das estratégias militares, com Arthur solicitando 2 divisões militares para o acompanharem na próxima missão. Lord Harjas informou que isso dava quase 12.000 tropas, e enviar esse tanto de efetivo fará uma área bem importante da costa oeste ficar vulnerável. Os representantes dos elfos também concordaram com isso. Algumas batalhas na costa estavam acontecendo sem parar há dias. Os representantes humanos informaram que estavam evacuando os cidadãos de Etistin e Telmor, e se as forças que estão na costa oeste evacuarem, as batalhas seriam movidas para essas cidades, e isso poderia ser catastrófico. E depois de muita conversa que não chegava a lugar nenhum, o comandante Virion pediu a opinião das lanças. E Baia não foi a primeira, afirmando que sacrificar algumas cidades apenas por uma possível investigação do general Arthur era errado. As lanças dos anões concordaram com isso, de fato era errado mover tanta tropa assim. E Mika avisou que, mesmo se tomasse a iniciativa de mover tantos soldados, iria levar muito tempo, mesmo com os portais de teletransporte. As demais lanças também não concordaram com essa investigação, exceto por Varai, que afirmou que se o general Arthur disser for verdade, valeria a pena mover mais do que apenas 2 divisões para o norte. Art não esperava que ela fosse o apoiar, mas talvez isso possa funcionar para o plano deles. Virion estava bem pensativo. Se um retentor e uma foice liderarem a próxima leva de ataques, os danos poderiam ser realmente gigantescos. Portanto, sugeriu enviar 2 lanças junto de Arthur para investigar melhor isso. O rei Glader disse que as lanças eram figuras centrais para as divisões da guerra. Se elas partissem sem mais nem menos, a moral das tropas iria cair. E Virion concordou com isso, mas, como líderes desse continente,
Não podem olhar apenas para o que os nobres estão pedindo, precisavam olhar a imagem como um todo. A maioria das lanças evitava batalhas de larga escala. Isso porque seus poderes destrutivos poderiam matar não apenas o exército inimigo, mas o seu próprio. Agora, todos estavam pensativos. Então decidiram acordar com o plano de enviar 3 lanças para o norte. E Virion questionou quem iria acompanhar Arthur. Radias ergueu suas mãos, afirmando que suas lanças estão dispostas a colaborar com essa investigação. Virion apenas sorriu de canto de boca, parece que previu isso. Então estabeleceu que os generais Alfred e Mika deveriam ir junto ao norte com Arthur, para averiguar o possível ataque de um retentor e uma foice. E esta missão era de reconhecimento, não deveriam alertar o inimigo e nem mesmo provocar batalhas por conta dos civis, e deveriam partir ao pôr do sol do dia seguinte. Silva estava bem contente que o plano estava desenrolando, e cada um dos governantes ali era egoísta e teimoso com seus próprios reinos. Se não fosse por Virion os convencendo, não iria dar certo fazer essa investigação. Mika foi toda alegrinha ao Prota por conta desta missão. Os generais se apresentaram formalmente um ao outro, e Arthur agradeceu pela colaboração deles e logo se retirou, informando que iria preparar seus equipamentos e tralhas. Alfred tinha gostado da postura da lança mais jovem, ele tinha cabeça fria e era bem respeitoso. O Lord Radias apenas olhou o garoto saindo da sala. E Alfred se pegou pensativo, então somos levados até suas memórias. Quando ele era pequeno, lá nas ruas cruéis das cavernas dos anões, aquele lugar era impiedoso. Não podia confiar em ninguém, nem mesmo em Radias. Mesmo que ele tenha o ensinado a ler, escrever, manipular a mana, sempre teve a sensação que um dia seria vendido. Mas esse nunca foi o caso, eles eram como uma família. Foi considerado o filho de Radias, e após se graduar como um dos melhores cadetes do Instituto dos Anões, foi selecionado para ser um guarda da família real. Os Grey Sanders eram extremamente gananciosos e desprezavam sua própria raça, porém os serviu fielmente com o maior respeito possível. Afinal, foi isso que Radias o pediu para fazer. Quando estava concorrendo para ser uma lança, queria desistir, porque se sua vida fosse ligada a alguém, esperava que fosse apenas a de Radias. E Radias super respeitou a decisão de desistir de ser uma lança. Isso até que ele trouxe outra criança para casa. Este era Elijah. E não se surpreendeu com isso, considerando sua imensa bondade. Mas nunca entendeu do porquê não queria que Alfred se encontrasse com Elijah. Então, tempos depois, Radias mudou de opinião, insistindo que ele deveria se tornar uma lança. Formaram um vínculo com os Grey Sanders, e mesmo que pudesse desobedecer os reis, nunca iria desobedecer um pedido de Radias. Ele até havia dito que os serviços de Alfred com os Grey Sanders seria temporário. Ainda afirmou que no fim, ambos seriam ligados. Então, vamos até o quarto do nosso prota, que estava apenas lembrando das palavras de Tessia do dia anterior, e sua mente estava completamente nublada, e ele mesmo repetia essas palavras diversas e diversas vezes. Se perguntava se deveria ficar no castelo apenas mais um dia, só para passar mais tempo com sua irmã e com Tess. Deveria aproveitar o descanso, já que na sua última luta quase ficou aleijado. E se pergunta se não estava fazendo bastante, se já não lutou bastante pelo seu povo, tanto nessa vida quanto na passada. Na verdade, está apenas se enganando, porque estava realmente com medo. Medo de que, se aceitar os sentimentos de Tessia, o seu egoísmo poderia ficar incontrolável. E com certeza iria descartar todo o continente, apenas para salvar os poucos a quem ama. No pôr do sol do dia seguinte, o Prota estava se despedindo de sua irmã, dizendo que iria voltar logo. E Ellie respondeu que não precisava voltar tão cedo, só precisava voltar vivo. Então ele deu um beijinho de despedida em sua testa, e pediu para Boo cuidar dela na sua ausência. Logo atrás, Mika já estava chamando o Prota e estava super animada para a missão, e ela falava de um jeito bem estranho, sempre se referindo a si mesma na terceira pessoa. Alfred estava apressando o restante, precisavam partir imediatamente. Enquanto isso, o Lord Radias apareceu de fundo e todos na sala o cumprimentaram. Chegou perto de Arthur, olhou nos olhos dele e disse que sabia que o garoto estava cansado e rezava para que essas suspeitas ao norte sejam falsas, para então poderem retornar o quanto antes e descansarem. Agradeceu, dizendo que isso era realmente o que queria. Essa missão de investigar o norte, realmente o Prota espera que esteja errado. Espera que Radias não seja o traidor. A turminha já tinha partido, já era calada da noite quando Mika sugeriu fazer um acampamento por ali para passarem. Porém Arthur queria continuar, acelerar o passo.
Até que Sylvie berrou no ar e todos precisaram fazer uma pausa. Isso podia ser um sinal dela para que fossem descansar. E ela estava sugerindo isso porque era difícil para Arthur manter sua mana por conta dos ferimentos atuais. Então, a turminha foi fazer um acampamento no meio da floresta, e o Prota estava se concentrando para poder recuperar sua mana. E quando abriu os olhos, tomou um baita susto. Isso porque Mika estava encarando ele de pertinho. E ela disse que era a primeira vez que sentia algo tão diferente assim. E Alfred disse que este algo diferente era o processo de refinamento de mana de Arthur. Os dois estavam sentindo a mesma coisa. Quando Art está refinando sua mana, sentiam seus próprios corpos sendo puxados até ele. Arthur mencionou que talvez sintam isso porque ele poderia controlar os 4 elementos básicos. E Alfred tinha escutado uma discussão parecida no conselho, mas nunca acreditou que fosse verdade, que o garoto poderia controlar 4 elementos. E Mika estava entusiasmada, perguntando como que era usar todos os elementos. E Sylvie disse em sua mente para tomar cuidado com o que iria revelar. Arthur respondeu que tem uma dificuldade muito grande com alguns elementos, especialmente com a gravidade, mas a parte mais desafiadora era escolher o melhor elemento quando usar, principalmente quando voava. E Alfred estava impressionado e questionou se existia algum elemento a qual o garoto ficava mais confortável usando. E claramente respondeu que sim. Mika deu a ideia que ela poderia ensinar a manipular a gravidade, e o Prota revelou que era mais um problema de prática, porque simplesmente não tinha confiança de usar o elemento da gravidade. E Mika foi logo tentando explicar que era bem fácil de usar, era só imaginar o mundo indo para cima ou para baixo. Daí você pega com sua mão e depois solta e tchau. E Alfred explicou que Mika é considerada um gênio entre os conjuradores dos anões. Mesmo ela sendo meio aloprada assim, ela aprendeu magia através da intuição. Ela não sabia nada sobre os conceitos básicos da manipulação da mana. Os ancestrais de Mika, incluindo ela, são da família Hurtborn, os fundadores da maior instituição de magia dos anões e um dos pilares de força do reino. E claramente, ela foi se achar sobre isso, dizendo que além de ser fodona, era linda também. Então, Alfred questionou, já que ela se achava tão linda assim, do porquê até hoje nunca conseguiu um relacionamento. E somente com essa frase bobinha, Mika já estava indo para cima dele como uma grande formação de pedras em formato de armas em suas mãos. Alfred fechou seu livrinho e conjurou um escudão de pedra neutralizando o ataque. Mika estava com um sorriso bem malicioso em sua cara, dizendo que só não entrou em um relacionamento porque não gostava de anões comuns. E os dois estavam ali, se comendo na porrada. Até que começaram a exagerar um pouquinho nas pancadas, começando a destruir o próprio terreno ao redor. E antes deles partirem para golpes ainda mais poderosos e severos, tomaram alguns tiros de água na cabeça. E Arthur perguntou se eles queriam destruir tudo ali e revelar que estavam indo até os Vitras. Alfred foi o primeiro a se retirar. Ergueu do chão uma casa de pedra, dizendo que iria dormir. E Mika fez o mesmo, mas ela era bem infantil nesse quesito. Arthur já estava até cansado de observar isso, porque os mais poderosos do continente lutavam até como crianças. Logo decidiu entrar em um saco de dormir para tirar o ronquinho também. Já na manhã seguinte, Alfred perguntou se agora teria um plano para encontrar os inimigos. E de certa forma sim. Arthur possui uma carta na manga, enquanto tira algumas capas da mochila e começa a pisotear nelas sem parar. Então entregou para Mika, mandando ela usar esse troço todo pisado e feio. Vão usar um disfarce. Ambos vão estar como escravos, enquanto Alfred vai ser o mercador. Na região para onde vão, era comum a venda de escravos. E até mesmo entregou sua máscara da época de Note para Alfred. Assim não irá revelar sua face. E enquanto iam em direção ao destino, Alfred estava dando um retoque na máscara, deixando ela mais parecida e adequada para um nobre de alto nível. Utilizou do ouro que tinha em sua mochila para preencher as lacunas desta máscara. Arthur informou que assim que passarem por aquelas montanhas, vão continuar o resto do caminho a pé. Isso porque as foices e retentores poderiam sentir as flutuações de mana em grandes distâncias. E pediu para todos deixarem a mana no mínimo possível. E como estavam indo para uma região de muitos escravos, diversos nobres usavam máscaras e se escondiam, então não vão estar esperando por uma lança também. E enquanto pulava do ombro de Arthur, Sylvie perguntou se, por acaso, as duas lanças à frente forem traidoras e os entregassem para os Vitras, o que eles fariam neste momento.
E Arthur respondeu que duvidava que eles desejariam revelar suas posições assim. Neste caso, vão precisar escapar, mas só por precaução, Virion enviou outra lança atrás de todos. E Sylvie não conseguia nem mesmo a sentir, então foi revelado que o codinome desta lança é Fantasma. Isso é dado às suas habilidades de se esconder e realizar assassinatos. A turminha estava chegando próximo ao rio na região, e ali precisavam se disfarçar para entrar na cidade. Tanto ele quanto Mika estavam parecendo dois mendigos surrados e sujos, enquanto Alfred estava todo arrumadinho e galante. Mika estava correndo de Arthur, isso porque ele ia passar lama em sua cara também. E ela desviava de todos os golpes, até que ele conseguiu encaixar um golpe poderoso e direto, sujando totalmente o rosto da pobre coitada. E Alfred estava mais do que adorando ver essa cena da Mika toda zoada. Agora eles estavam seguindo a estrada principal, e precisavam chegar até a cidade mais próxima. Minutos depois, durante a estrada, uma carruagem se aproximou. Alfred informou que tanto ele quanto seus escravos estavam indo para o norte. Ainda inventou que sua carruagem foi atacada por bandidos, e até mesmo perderam outro escravo em batalha. E ao ser indagado por sua máscara, informou que estava escondendo sua identidade, principalmente nesses tempos perigosos da guerra. Então sacou uma bolsinha cheia de moedas de prata, dando a entender que desejava uma carona na carruagem. E Mika estava toda felizona em não precisar mais andar. Até que o velho homem disse que o nobre poderia subir, mas os escravos deveriam ir a pé. No caminho, Mika perguntou se Arthur conhecia bem essas estradas do interior. E o prota abriu um sorrisão maravilhoso, informando que estavam indo para sua cidade natal. Naquele mesmo dia, eles chegaram até a cidade, mas ela estava bem acabadinha. Sujeira para todos os lados, diversos comércios fechados. Este lugar estava bem diferente do que costumava ser, estava sem vida. Nas andanças pelas vielas, chegaram até uma espécie de taverna e sentiram que lá dentro haviam pelo menos umas 40 pessoas. Mika tem uma espécie de hipersensibilidade para sentir pessoas próximas a ela. E isso deixou o prata pensativo, porque se ela conseguir sentir a Aya, o plano inteiro vai para o brejo. E ao entrar neste lugar, era uma típica taverna, cheio de arruaceiros, pessoas querendo brigar. Alfred logo pediu 3 canecas de cerveja e algo para comer. O prata parou para observar a sala inteira, e lá viu um homem de canto tomando umas, que parecia ser o responsável deste lugar. Logo na mesa, Alfred também mandou a garçonete trazer mais pratos para seus escravos, e isso a deixou meio puto da cara. E enquanto estavam conversando, algumas pessoas estavam se aproximando da mesa da turminha. A mulher avisou ao nobre que ele não deveria mimar os escravos desta maneira, senão eles poderiam até achar que teriam algum direito. Alfred respondeu que o jeito que trata seus escravos não era dar conta de ninguém. Mas essas pessoas não vieram arrumar confusão, apenas deram as boas-vindas, eram os donos da taverna. A mulher ainda informou que tinha um estábulo cheio de escravos lá atrás, caso o nobre tenha interesse. Alfred recusou educadamente, mas a mulher insistiu. Eles tinham boas mulheres como escravas também. O velho homem disse que caso ele não esteja procurando por humanos ou mulheres, eles ainda assim tinham anões e elfos. E claramente isso deixou Alfred bem irritado. E perguntou sobre a escravidão de raças diferentes, e isso tinha sido banido pelo conselho há muito tempo. Mas os dois velhos apenas riram alto, dizendo que era justamente por isso que eles eram muito mais caros. Sylvie perguntou por que tinha uma alta demanda de escravos de outras raças. E Art respondeu a ela que muitas famílias nobres tinham filhos com escravos de outras raças, para que assim pudessem ter mais potencial mágico. Lucas Wykes era um grande exemplo disso, um meio humano e meio elfo. A floresta que cercava o reino élfico não permitia que estrangeiros entrassem, e o reino Darby era bem difícil de rastrear e localizar, por isso que escravos de outras raças eram bem caros. Após ouvir tudo isso, Alfred disse que tinha um certo interesse em ver os produtos que eles estavam oferecendo. Os velhos pediram para o acompanhar, para então conhecer o chefe deles. E Alfred pediu por um quarto primeiro, e ordenou a seus 2 escravos para prepararem o quarto, especialmente Mika, e não saírem de lá. Ao sair da mesa, Mika ficou para trás, e o prota notou que ela mal estava conseguindo reprimir sua mana e fúria depois dessa conversa. Então, chegaram até a mesa do chefe dessa taverna. E Arthur tomou um susto, porque reconheceu aquele sujeito. E esse sujeito deu as boas-vindas, falando que a cidade era sua propriedade. E sim, este era Sebastian, o mago da corte dos Gladers. E se vocês se lembram, bem lá no comecinho da obra,
foi o mago a qual o nosso garoto triturou a perna depois de tentar comprar à força Sylvie. Este mago gerou uma barreira de som ao redor deles, e Alfred agradeceu a hospitalidade. Mas Sebastian brincou que não tinha hospitalidade nenhuma ali, este lugar era basicamente um antro de vira-latas, um muquifo no fim do mundo. E de certa forma estava curioso com esta máscara, porque ele já viu diversos aventureiros usando uma, mas nunca nobres. E era óbvio para Sebastian que dava para reconhecer o outro nobre. Dava para ver na maneira que se portava, pelo poder mágico e também pela aparência. E foi logo direto ao assunto, e que tipo de garota ele estaria procurando. Afinal de contas, seus subordinados disseram que ficou bem feliz quando falaram sobre anões e elfos como escravos. E Alfred entrou no jogo, berrando que era exatamente isso, xingando as malditas mulheres nobres. Sempre o desprezaram por conta de suas feridas no rosto. E aqui ele já começou a inventar uma história para boi dormir. Ainda disse que foi um incêndio causado em sua casa quando era apenas um adolescente, onde recebeu diversos ferimentos em suas pernas que o impediram de crescer, além de seu rosto que também ficou desfigurado. Apontou para o escravo dizendo que conseguia ser menor que este maldito. Sylvie e Arthur parabenizaram a atuação, esse cara era realmente muito bom. Sebastian também entrou no jogo, já que estava muito bêbado, dizendo que quando servia a família real, as mulheres caíam aos montes em seu colo. Mas assim que perdeu sua posição, elas começaram a o tratar como um inseto. Alfred perguntou se ele serviu realmente a família real, e por que tinha saído de lá. Ao se lembrar disso, Sebastian apenas arremessou sua caneca no chão, dizendo que foi aquele maldito pirralho. Os dois começaram a discutir como se fossem velhos conhecidos, e estavam em total sintonia para ofender as pessoas. Sebastian afirmou que encontrou um bom homem, o reconheceu assim que entrou pela taverna. Mas antes de ir ver os escravos, apontou para o escravo ao lado e berrou que algo nele o deixava bem puto. Então mandou ele abaixar, porque iria usá-lo como uma bengala de apoio. Então eles foram até fora da taverna, chegando ao estábulo. E lá haviam diversos soldados guardando as portas. E no instante que abriram e entraram dentro do estábulo, dava para ouvir o som dos escravos, assim como o forte cheiro. Sebastian chamou pelo seu assistente, perguntando se mais alguém tinha morrido, afinal de contas tinha um cheiro horrível de morte dentro da sala. E o homem respondeu que foi uma das mulheres grávidas. Acabou morrendo no parto, porém a criança ficou viva. E Sebastian ficou bem contente, porque uma recém-nascida iria valer muito mais do que aquela mulher lixo que morreu. O prota pediu para Sylvie não olhar, porque a cena era bem feia. Estes escravos eram tratados piores do que gado. No caminho, Sebastian perguntou se tinha alguma coisa que seu nobre amigo gostaria de colocar as mãos. E Alfred imediatamente agarrou Sebastian pelo pescoço. Arthur questionou o que diabos estava tentando fazer. Os guardas ao fundo estavam avançando, porém foram rapidamente neutralizados pelo prota. Arthur novamente se virou, e Sebastian tinha sido carbonizado em magma, morrendo no ato. Porém perguntou o que aconteceria agora se os Vitras estivessem sentindo ou vendo isso. Mas Alfred disse que essa preocupação era em vão, e Arthur se virou, sentindo uma mana amedrontadora chegando, e era o maldito do Uto. Claramente, Uto reconheceu o garoto prodígio. Logo atrás, Alfred estava se curvando ao retentor. Uto estava extremamente empolgado em vê-lo ali, e Arthur estava esperando outra pessoa, não este cara feia. Os dois se encararam de maneira bem odiosa, mas Sylvie pediu para Arthur tomar cuidado, isso porque haviam muitas pessoas fracas ao redor. Qualquer tipo de movimentação poderia matar elas. Então o prota pediu para levar esta luta para outro lugar, porém Uto questionou quem iria lutar. Um ser menor como ele não era digno de seu tempo. Então revelou que, se desejasse mesmo matar ou sequestrar o garoto prodígio, teria mandado Alfred ou alguns outros capangas fazerem isso. Mas para não desperdiçar o tempo do garoto prodígio, Uto aceitou e mandou o garoto ir na frente para se preparar para a batalha. Alfred avisou o retentor que as ordens do Lord Hadias foram outras, deveriam fazer isso de maneira limpa. Mas enquanto falava isso, seu nariz foi atravessado por um espinho negro. E Uto avisou que não dava a mínima para o mestre de um ser menor. Antes de sair da sala, o prata destruiu uma pequena esfera de mana verde e avisou para Sylvie que Aya iria cuidar de Alfred. E claramente Alfred viu aquela esfera, ele sabia a quem pertencia, então sabia também que iria precisar lutar contra ela.
Então começou a conjurar a sua mana ao redor e destruiu o piso superior do estábulo. E logo abaixo era visível diversas tropas alacrianas, então ordenou que eles evacuassem toda a área imediatamente. Com isso, criou diversas escadarias para que eles fugissem, e continuava berrando que precisavam ir o quanto antes. Os soldados de Alacre dificilmente iriam ouvir Alfred, que, mesmo com tamanho poder, ainda era um traidor de seu continente. Porém, eles precisavam sair deste local vivos, porque eles faziam parte do grande plano, e precisava ser antes dela chegar. Então sentiu uma pressão na caverna, algo tinha entrado. Precisava evacuar, porque não sabia quais seriam os próximos movimentos de Aya. Então, ela sussurrou em seu ouvido, dizendo que o cara era muito cuidadoso. Logo golpeou à frente, mas errou este golpe. E à sua volta era possível ver os soldados, um contra o outro. Ela causou a histeria, criou a alucinação e truques sujos para que eles se matassem. Alfred conjurou a sua mana em todo o ambiente, berrando que ela apareça logo, e se não teria vergonha de lutar desta maneira, mesmo sendo uma lança. A palavra vergonha ressoou na caverna. Aya estava brincando que essa era uma de suas maiores vantagens, então não poderia desperdiçar. Nesse ritmo, todos os soldados que estavam ali dentro iriam morrer. Levar essa luta para fora não seria possível, porque os escravos estavam lá em cima, e Alfred não queria derramar mais sangue de sua raça. E os soldados alacrianos continuavam tendo alucinações e atacando todos à sua volta. Alfred continuava vasculhando a caverna à procura de Aya, então pisou no chão, utilizando da sua habilidade de radar sísmico. Essa habilidade passou em cada ser que estava dentro da caverna. Enquanto fazia isso, berrou alto para Aya, que ela deveria saber que uma foice chegaria em breve, e ela não teria chance nenhuma contra um poder tão grande, e que se ela fugisse agora, iria pedir por sua sobrevivência. Mas sabia que se Aya retornasse ao conselho e relatasse sua traição para Aldir, eles vão o matar, removendo seu vínculo do artefato que concedeu os poderes de núcleo branco. E Aya zombou que o Alfred, aquele ser inabalável, estava finalmente caindo em tentação. E de repente, ele se viu cercado de diversos monstros, mas não se deixou abalar e atirou uma magia em uma espécie de vulto que passava próximo. E este vulto se revelou sendo Aya. E ela brincou que realmente não podia baixar a guarda perto dele. Alfred afirmou que as ilusões da garota continuavam extremamente sadistas. Era um hábito nojento de torturar as vítimas. Este era o motivo pelo qual ela sempre ficou isolada das outras pessoas, e, enquanto fazia esse discurso, atirava diversas magias na direção de Aya. Aya, por sua vez, continuava desviando, até que foi encurralada por um dos soldados, mas era outra ilusão da garota. E ela criou uma nova ilusão logo atrás de um dos soldados. E isso fazia até mesmo as invocações de Alfred se destruírem. Aya disse que viu a estátua de Sebastian derretida lá em cima, e isso sim era ser sádico. Alfred respondeu que ele merecia isso. Então Aya questionou se foi o mesmo motivo que fez Alfred trair o continente inteiro. E com isso o cara explodiu de raiva, informando que nenhuma raça entenderia a dificuldade dos anões. Que, mesmo depois da guerra, os anões continuaram sendo tratados como lixos, só porque preferiam aprimorar suas magias para construir e não para destruir. E ele estava plenamente confiante na decisão do Lord Radias em se juntar aos Alacrianos. Aya perguntou se ele acreditava que os Vítres iriam os tratar com respeito, sendo que os chamam de seres menores. Isso só significava que Dikaten não era nada para eles. Berrou que a única intenção destes malditos é escravizar o continente inteiro e fazer experimentos, para então poderem fortificar seus soldados, e assim lutar em uma nova guerra contra os Asuras. Por conta desse descontrole dela, Alfred descobriu sua posição e lançou diversas magias de magma. Aya conseguiu se defender, mas foi localizada. Neste momento, todos os soldados de Alacria conseguiram escapar, ou já estavam mortos. Era a hora da batalha deles. Alfred partiu para cima em toda velocidade. Enquanto isso, Aya se esquivava e disparava diversos projéteis de vento. Alfred ia se defendendo com suas criações de magma. Com isso, acabou pegando alguns de seus soldados ao redor e criou uma espécie de armadura. Aya continuava batalhando, porém, contra os soldados de magma, e ela fatiava cada um deles com suas magias afiadas. Tanto é que em um momento canalizou um feitiço de vento que cortou a caverna inteira, dizimando todas as criações.
tipo o corte do Sukuna. Essa magia também pegou Alfred no caminho, e ele foi mandado para o chão depois desse choque. Aya mencionou que estavam em um impasse, e que se este duelo durasse por mais algumas horas, ela poderia até mesmo perder. E antes da próxima saraivada de magias dela, Alfred ergueu um paredão e ganhou tempo para criar uma lança de magma em suas mãos. Mas a velocidade de Aya era extremamente maior, tanto é que ela tinha conjurado uma lança de vento também, e até mesmo acertou a cabeça de Alfred, destruindo o elmo que ele tinha criado. Porém, não atravessou. Com isso, ele apenas disse que ela era uma pessoa muito esperta, mas a paciência nunca foi seu forte. Isso porque, daquela lança de magma, ele utilizou para travar a garota, e em seguida atravessou seu estômago com suas mãos. Chegou perto dela e falou em seu ouvido que, se servir de consolo, ele nunca quis que as coisas acabassem desse jeito, e pediu desculpas a Aya. Somos levados para fora, e Sylvie alertou Arthur, e ele já sabia o que ela iria falar, dava para sentir a diferença entre Uto e a última retentora a qual lutou. No caminho para fora da cidade, Uto questionou se Arthur sabia o que motivava um inimigo. Era descobrir que o inimigo buscava vingança e retaliação pelo que iria fazer. Arthur perguntou se essa era uma batalha por vingança, e Uto respondeu que sim. Sua intenção era deixar o garoto motivado para vingar a sua colega morta naquela caverna. Já que este não era o caso, deveria ter matado alguém de sua família. E já que não tem isso, projetou um espinho negro que quase atingiu um morador de rua ali. Porém ele foi protegido por Arthur, que o moveu com a terra para o lado. Mandou Uto parar com essas patifarias, mas logo atrás deles, diversos outros homens foram espetados e atravessados. E era isso que Uto queria ver, a fúria nos olhos deste garotinho. E até mesmo brincou com ele, que sem nem mesmo sua colega, sua família, por pessoas comuns, faria ele ficar com mais raiva, então deveria ter matado aquela princesa elfa. E ficou se perguntando qual era o nome dela. Ah, era Tess. E parece que Uto acertou em cheio a raiva do garoto. Porém, foi atingido por Sylvie logo atrás, que se transformou em dragão, e deu uma porradona violenta que fez Uto sair voando da cidade, e assim conseguiu levar a batalha para longe dos civis. Uto observou essa besta de mana, que parecia ser um dragão, mas a mana era diferente, parecia ser menor, mas não importava, afinal de contas, Arthur precisaria de toda a ajuda possível para essa luta. O prata saltou de Sylvie e agradeceu que nem mesmo o Retentor conseguiu a identificar. E no meio daquele campo de batalha, diversos espinhos apareciam, e o prata precisava destruir todos ao redor, e avançava de maneira implacável. Enquanto isso, Sylvie voava logo acima para o acompanhar. Uto sacou sua arma, uma espécie de pequena foice também, e elogiou o garoto prodígio, que realmente não estava indo nada mal. Nesse instante, Sylvie mandou desviar, isso porque ela acertou Uto com seu rabo. Isso causou mais uma pancada violenta, que o mandou voando mais uma vez para longe. Mas Sylvie alertou que ele ainda estava vivo, e não era para baixar a guarda. E Arthur pediu para não usar a cura ainda, porque precisavam manter a mana alta. Saindo de toda aquela fumaceira, Uto retornou em velocidade e novamente chocou sua arma com a de Arthur. O prata conseguiu dar os passos para trás e convocar a sua magia de relâmpagos negros, mas mesmo com isso cara a cara, Uto conseguiu desviar. Então depois disso, se seguiu em uma sequência de ataques velozes com as armas. Mas nenhum conseguia acertar o Retentor, e Uto zombou que estava esperando mais deste filhotinho. Enquanto a batalha se seguia, Sylvie avisou que os ataques e até mesmo a velocidade de Uto estavam aumentando exponencialmente. Então Arthur conjurou seus relâmpagos mais uma vez, agora utilizou do solo para espalhar todos eles ao redor, mas mesmo assim não conseguia atingi-lo. Porém, com essa nova movimentação, conseguiu notar o éter ao redor de Uto, e berrou para Sylvie que os poderes do Retentor estavam vindo das sombras. Os espinhos negros estavam se manifestando através das áreas negras. Conseguiu ir para o flanco de Uto, mas parece que ele já esperava isso, então agarrou Arthur pelo capuz e arremessou para longe. Sylvie sobrevoava a região e chamou por Arthur, e também o mandou se preparar, isso porque ela tinha um plano. Então o fez subir em suas costas e estava voando cada vez mais alto. Sua intenção era se distanciar o máximo possível de todas as sombras, então assim que passou as nuvens, os espinhos pararam de segui-los.
Uto, usando de sua força e magia, conseguiu perseguir a duplinha em pleno ar. Ainda afirmou que estava feliz que encontraram sua fraqueza. Arthur saltou de Sylvie e utilizou do impulso do trovão, conseguindo chegar até seu oponente em um piscar de olhos. Uto arremessou um espinho criado em sua mão e foi defendido por Arthur, enquanto pousava nas costas de Sylvie mais uma vez. A batalha se seguia e novamente saltou de Sylvie e foi para cima de Uto, convocando mais relâmpagos negros para o acertar. Mais choques de lâminas eram ouvidas no céu e estrondosas pancadas que pareciam relâmpagos se formando. Em um dos momentos que Uto mandou Arthur de volta, disse que estava decepcionado, porque mesmo com essa desvantagem ainda não conseguiram o arranhar. Arthur pediu desculpas, mas não estava lutando para o impressionar, então ele levou sua espada à sua frente, e novamente estava convocando seus relâmpagos e chamas do Reino do Coração. Dessa vez estava indo com força total, conseguindo assim até mesmo atravessar o Retentor e causar um dano gigantesco. Tanto é que ele apagou nesse instante, porém o Prota se assustou, isso porque Uto só apagou por milissegundos, dizendo que nunca esteve em desvantagem, já que tinha arrumado sua fraqueza dos espinhos há muito tempo atrás. E era notável que, em seu peito, onde a espada foi cravada, os espinhos negros estavam se formando mais uma vez. E Uto apenas sorria, porque conseguiu pegar o garoto em sua armadilha. Mas retornamos para a caverna, no momento que Alfred tinha atravessado o punho em sua companheira. E ele continuava pedindo desculpas sem parar a ela, com um pesar em sua mente. Mas acabou ficando assustado, porque uma espécie de mana estava cobrindo seu braço, não permitindo que ele se movesse mais. Aya agradeceu pelo elogio, mostrando que aquilo também era sua ilusão. Funcionou e ele estava bem surpreso. Sabia que ele era fascinado em suas magias de ilusão. E mesmo agora, nessa situação de vida ou morte, ele ainda queria saber como ela fez isso. Utilizando da sua mana, criou diversos fios mágicos e conseguiu fazer Alfred se ajoelhar. Então Aya deu o luxo de explicar que, independente da raça, todos têm uma proteção natural contra magias. É por isso que magos de água não conseguiam drenar todos os fluidos do corpo de outra pessoa. Magos de terra não conseguiam manipular o ferro no sangue, e o mesmo valia para magos de vento como ela, que não conseguiam retirar o ar do pulmão dos seus inimigos, a menos que consigam estabelecer um vínculo diretamente com a mana do oponente. E foi isso que Aya fez no instante que Alfred atravessou a mão em sua ilusão. O fator de Alfred usar um traje de magma tão pesado fez seus sentidos ficarem dormentes e não percebeu isso. E pouco a pouco ela conseguiu penetrar sua mana no corpo dele. E agora ele entendeu que o único motivo de ainda estar respirando é porque ela estava permitindo isso. Qualquer uma de suas respirações agora poderá ser a última. Ela é quem dita sua vida. E neste momento se lembrou de seu pai, o Lord Radias. O único arrependimento do Lorde era não ver seu filho vinculado a si mesmo. Isso porque ele poderia não voltar desta missão com vida. Alfred apenas agradeceu a seu pai, dizendo que há certas coisas que não podem mudar. Então falou que seria irracional da sua parte pedir misericórdia ao Lord Radias, mas que era para poupar a Mika. Ela não tinha nada a ver com isso, até mesmo a drogou para não vir junto nesta missão, mas ela conseguiu escapar disso e os acompanhou. Aya mencionou que isso não era uma decisão que ela tinha autoridade para tomar, e Alfred finalizou, dizendo que apesar de todos os desentendimentos da situação que estão, foi uma honra trabalhar com a elfa. E Aya apenas agarrou os fios de mana e os puxou, dando um fim à vida de Alfred. Então somos levados ao último fragmento de memória dele, onde estava conversando com seu pai, que sabia sobre as ambições dele para com os anões, mas não sentia nada pela sua raça. Foram eles que zombaram e até mesmo bateram nele quando era criança e morava nas ruas. O motivo de fazer tudo isso sem nenhum tipo de hesitação é apenas e somente por seu pai. E Radias o agradeceu, chamando de bom garoto. E isso deixou um sorriso estampado no rosto de Alfred, talvez o único sorriso sincero que ele mostrou até agora. Aya apenas encarou o corpo de seu companheiro caído, e depois encarou o horizonte, onde sentia a mana de Arthur colidindo, e desejava que ele estivesse bem. E do lado do nosso garoto, Uto estava canalizando diversos espinhos negros diretamente de seu corpo. Então ele explodiu em uma chuva negra que estava rasgando para todas as direções. O Prata estava desviando da maioria dos espinhos, até mesmo os atacava para sair do caminho. Utilizou alguns como um apoio enquanto saltava no ar,
e quase viu diversos espinhos o atravessarem por diferença de centímetros. Então, conseguiu dissipar uma leva de espinhos que o rodeava, porém perdeu sua lâmina para uma das pancadas que aconteceu. Berrou para Sylvie para localizá-la, e Uto continuava conjurando milhares de espinhos negros em seu corpo. Arthur usou de seus punhos junto da magia de gelo para criar um paredão contra a magia do Retentor. E Uto novamente continuava rasgando sua própria pele para criar a escuridão que precisava e assim disparar ainda mais espinhos. E gritava que Arthur precisava continuar dançando nas suas mãos. O Prota se encontrava em uma situação extremamente crítica, então desta vez utilizou da habilidade do Éter de parar o tempo, e assim conseguiu desviar de boa parte daqueles espinhos que se encontraram em um único ponto, criando uma explosão violenta. Arthur estava em queda livre, até que foi pego por Sylvie, mas o problema era que Uto estava os perseguindo, e desta vez estava bem animado. Até mesmo criou uma arma feita com os espinhos e sangue do seu corpo, e realizou uma pancada severa em Sylvie, que a mandou voando para baixo. O Prata mandou Sylvie se transformar na forma de raposo o quanto antes para desviar da próxima leva de ataques. Mas ela sabia que Arthur não tinha mana suficiente para aguentar o impacto da queda, por isso, enquanto estavam despencando, ela o envolveu em seu corpo, dizendo que assim iria bloquear os golpes que viriam e também o impacto. Uto cerrou os olhos e apontou seu braço deformado pelos espinhos em direção à dupla, e assim canalizou mais uma saraivada de tiros de espinhos neles. Sylvie foi acertada por inúmeros disparos enquanto caía em queda livre, assim despencando ao chão. Já na cidade, Aya sentiu uma tremenda pancada que aconteceu na montanha logo atrás deles. Ela e os demais cavaleiros estavam resgatando os escravos. Aya ainda sentiu que algo poderoso estava vindo naquela direção. E lá, o Prata e Sylvie estavam destruídos no chão. A Sylvie já estava desacordada depois da pancada violenta, e Arthur apenas a encarava, pedindo para acordar e com um olhar bem apreensivo. A memória de quando perdeu sua mãe na vida passada retornou à mente também, então estava suplicando para que Sylvie acordasse. Pediu por diversas vezes. Entrou no reino do coração e pediu que o Éter pudesse ajudar, mas o caminho da cura não foi algo que Arthur se especializou. E diversos fragmentos da sua vida continuavam vindo à tona na mente. Foi pela perca de sua antiga mãe que começou a treinar e se fissurou em ficar forte e assim se tornou um rei. Do fundo, outro ser apareceu e disse que a besta de mana iria ficar bem. E nos braços deste ser estava Uto, já desacordado também. Essa era uma foice do exército alacriano. Era a mesma foice que encontrou na caverna quando estava investigando. Arthur nem mesmo conseguia sentir a aura dela de tão imensa que era. Mas sabia que se ela desejasse o matar, já teria feito isso sem nem mesmo perceber. Então, viu uma cena um tanto chocante. Aquela foice arrancou os chifres de Uto e a arremessou na direção de Arthur. E isso era bem estranho, porque os chifres eram uma parte extremamente importante da vida dos Vidras. A foice ergueu o corpo de Uto e canalizou a sua mana nos dedos e o atravessou completamente, dando a entender que o mataria. Então arremessou o corpo na frente de Arthur. Avisou que foi uma batalha extremamente complicada, mas no final a vitória foi de Arthur e Sylvie. Ainda manteve vivo Uto, dizendo que poderiam arrancar informações dele, mas por segurança atravessou seu núcleo de mana para que não pudesse mais usar magias. Art não entendia qual foi a razão dela em fazer isso, mas dado seu poder, deveria ter seu próprio objetivo em mente. Antes que ela fosse embora, Arthur questionou o nome da foice, e ela respondeu que era Ceres Vitra. Então, apenas a agradeceu, dizendo que jamais esquecerá essa gentileza. E Ceres o encarou, dizendo que realmente era um garoto peculiar, e o mandou ficar forte. Isso era para o seu bem, incluindo ela mesma. E era para fazer isso o mais rápido possível. Avisou que os chifres de Uto eram recursos inestimáveis e deveriam utilizar eles, e somente Arthur conseguiria extrair a mana armazenada dentro deste objeto. E, em um piscar de olhos, Ceres desapareceu de vista sem deixar nenhum tipo de rastro ou vestígio. De alguma maneira conseguiu escapar com vida dessa batalha, e sabia que tinha um longo caminho à frente antes de tentar enfrentar outro Retentor. Então, quem dirá tentar enfrentar uma foice. Estava simplesmente apagando em sono e cansaço, até que viu a figura à frente, que parecia ser de Tessia, e ela corria, cheia de alegria em sua direção. Até que estendeu as mãos, dizendo que estava o procurando. Até mesmo suas vestes estavam mais casuais que o normal.
Arthur imaginou que sua mana estava tão esgotada que provavelmente estava alucinando. Quase imaginou que seria muito legal se, depois dessa guerra toda, suas vidas fossem tão simples assim. Mas, de repente, a feição da garota mudou completamente, e uma voz em sua mente invadiu, questionando em como que ele ousava tentar imaginar um futuro de felicidade. Não podia esquecer o que fez com eles. Não poderia só seguir em frente. Pessoas morreram por suas escolhas e também pagaram um preço pelo seu egoísmo. Seja ele o Rei Grey ou Arthur Leywin. Sua existência será sempre solitária e manchada de sangue no caminho. Então observou a cena de Tessia indo embora, escapando pelas suas mãos, até que ela se virou, e era possível observar manchas de sangue por todo o seu corpo. Então Arthur acabou sendo acordado por Aya, que estava logo à sua frente. Ela estava extremamente preocupada, acreditando que ele não iria mais despertar. Aya informou que não houve mortes do seu lado, conseguiram resgatar todos os escravos, e o traidor foi executado pelas suas mãos. Mika foi levada para interrogatório, ela ficaria presa por um bom tempo. Arthur respondeu que esta foi uma batalha extremamente complicada, mas por ajuda da Sylvie conseguiram vencer. Yaya ficou alegre e contente que venceram, mas Arthur a encarou e avisou que não, que este era só o começo.